Você que lê ou escreve fantasia, gótico, horror e ficção científica, já te falaram que isso aí é literatura de criança? Ou então que nem é literatura? E aí, tudo fantástico com você? Antes de mais nada, deixa eu logo avisar que eu ainda não terminei as séries Como Construir Mundos Ficcionais e também as séries Bruxas e Edgar Allan Poe 210 anos. Eu sempre costumo eu coloco alguns vídeos de cada série e aí eu vou intercalando com outros assuntos. E por isso mesmo, eu não poderia deixar de passar uma declaração que o escritor britânico Ian McEwan deu agora do lançamento do seu novo romance, Máquinas Como Eu, que vai sair no Brasil pela Companhia das Letras, onde ele diz que apesar do enredo do seu romance tratar dessa subversão de fronteiras entre o humano e o robótico, entre o natural e o artificial, ele não considera que o seu romance seja ficção científica. E ele complementa dizendo que, na verdade, ele não curte essas histórias de viagens espaciais 10 vezes a velocidade da luz usando botas antigravitacionais. O que está implícito aí é um preconceito em relação nesse caso, a ficção científica. O que me levou a fazer esse vídeo com a seguinte pergunta: por que alguns escritores e escritoras têm medo, têm vergonha de ter suas obras vinculadas ao fantástico? Isso a gente vai perceber que não é o caso apenas do Ian McEwan, não. A Margaret Atwood, por exemplo, em diferentes momentos com o romance Oryx and Crake e também com o Conto da Aia, assim como também o Kurt Vonnegut, de certa forma, rejeitam que as obras deles sejam lidas como ficção científica. Falam que é ficção especulativa, falam que além disso, outras coisas. Mas da onde que surge esse preconceito? Então, fica aí que até o final do vídeo você vai entender onde surgiu esses preconceitos relacionados à fantasia, ao gótico, ao horror e à ficção científica e também como contestar essa visão. Para isso eu vou começar pelo seguinte: lembrar aqui as palavras do Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino, onde ele fala que a tradição da literatura ocidental é fantástica. A literatura ocidental nasce fantástica e aí acontece o desvio. O realismo é um desvio que começa no século XVIII. Na verdade, para ser mais preciso, a gente observa essa abordagem realista surgindo lá em 1605, quando o Miguel Cervantes publica o Dom Quixote de la Mancha. Livro esse, como você sabe, traz as aventuras de um cavaleiro que justamente está inadequado em relação ao seu tempo. Ele imagina, de tanto ele ler romances de aventuras, de tanto ele ler romances com essa forte presença do sobrenatural, ele acaba enxergando o mundo por essa perspectiva em total desalinhamento com o seu tempo, o que já vai apontar metaficcionalmente para essa questão dessa crise do fantástico no período. Mas o romance, e logo depois, a gente vai ter a ascensão do novel, do romance moderno, do romance realista, lá com, por exemplo, Robinson Crusoe, em 1723, ou então o Pamela, do Samuel Richardson. Mas aí isso é questão para outro ponto. O que eu estou mostrando aí é que o preconceito contra o fantástico, especificamente, a gente pode apontar começando pela fantasia. E na fantasia a gente encontra, no final do século XVII, lá quando surge o gênero Contos de Fadas com Charles Perrault, em 1697, o começo desse processo. Lembrar que os contos de fadas não nasceram voltados para crianças. Mas como explicar esse alinhamento? Já que os contos de fadas nasceram primeiramente voltados para os adultos. Eram narrativas orais que pertenciam ao povão, ao popular e que com o tempo migrou para o universo infantil. Isso tem muito a ver desse alinhamento. Como mostra a pesquisadora Nelly Lovas Coelho, há um alinhamento, uma semelhança entre a mentalidade do homem do campo, a mentalidade do ser humano simples com o infantil, porque nesse caso os dois enxergam a realidade, o seu mundo, por meio do insólito, por meio do fantástico. É a moça, é a senhora do campo que enxerga sacis e lobisomens lá na roça, e também a criança que acredita em fadas e dragões. Os dois enxergam o mundo por meio do mágico. E isso vai acabar alimentando também esse discurso de preconceito em relação ao fantástico. Porque
com o discurso de que essas narrativas, no caso a fantasia, elas se alinham a uma mentalidade que necessita de evolução, que isso vai ser obtido por meio da leitura de obras mais realistas. Mas isso aí já esconde enorme preconceito. Esse preconceito também migrou para a fantasia moderna, com a acusação de que obras como O Senhor dos Anéis, Harry Potter e companhia é uma literatura escapista, como se fosse ruim escapar da realidade. Mas lembremos, por que sonhamos? Qual é o lugar do sonho na nossa vida? Se não tivesse necessidade, por que então já fizemos seres sonhadores? Nós já nascemos seres sonhadores. Isso porque é por meio do sonho que a gente dá sentido aos eventos do dia a dia. É o sonho que dá uma outra leitura. E da mesma forma que a fantasia, e aí é isso que você deve contestar, a fantasia tem esse propósito. Assim como o sonho, ela enxerga a realidade por meio do simbólico. Ela dá sentido a todo esse percurso mítico do ser humano, já que a fantasia tem estreita conexão com o mitológico, com a nossa jornada de desenvolvimento aqui nesse plano terrestre. Da mesma forma, a gente vai observar esse preconceito em relação ao horror /gótico. No caso do horror, esse aí é um preconceito que atravessa os tempos, porque lembremos, o horror é a única vertente do fantástico cujo nome vem de uma emoção. E por isso mesmo, ele é apontado como algo primitivo, como algo intrínseco ao ser humano. Na visão mais elitista, o horror está conectado ao medo, para dar apenas medo, ou seja, ele apela para instintos mais básicos, ou ele não trata de coisas mais elevadas que levam o ser humano ao engrandecimento, como a literatura realista. Mas não. Aí a gente volta novamente. Como diz o grande mestre H.P. Lovecraft, o sentimento mais antigo da humanidade é o medo. E esse medo vai assumindo diferentes formas. Então, isso a gente pode dizer que o horror, hoje, ele possibilita justamente isso. Nós podemos combater, a gente vivenciar o nosso medo de forma simbólica por meio das narrativas. Principalmente no momento em que, como o Bauman gosta de lembrar, vivemos uma sociedade de medos líquidos. São medos dispersos, medos fragmentados, medos em todas as esferas da nossa caminhada social. Então o horror tem essa capacidade de abordar simbolicamente os diferentes medos que trazem angústia e ansiedade para o ser humano. O gótico também, o gótico que como gênero ele nasce em 1764 por meio do Castelo de Otranto, ele também tem essa função. Na época o gótico foi acusado de, por exemplo, de fazer mal às mentes das jovens leitoras, já que as mulheres sempre foram um público leitor das primeiras narrativas góticas. Mas a questão é que por que as mulheres liam bastante o gótico? Porque ali elas se identificavam nas narrativas de enclausuramento, de opressão do feminino, que é constante nos primeiros romances góticos. As mulheres conseguiam ali vivenciar a própria situação delas dentro do sistema patriarcal. Então o gótico também tem essa função de promover um entendimento, uma reflexão sobre a sua realidade. Tanto o gótico quanto o horror, eles nos possibilitam viver simbolicamente situações de medo, de forma que a gente possa estar preparado para lidar com essas situações dos nossos próprios demônios interiores. E também, passando já para outra vertente, que é da ficção científica, o preconceito, principalmente com a ficção científica, vai nascer na América, no começo do século XX. Lembremos que a ficção científica desembarcou na América e ganhou terreno por meio de publicações, como por exemplo as do editor Hugo Gernsback, que batizou o próprio nome ficção científica. Mas essa ficção científica do começo do século XX na América é muito marcada por essa visão de space operas, de batalhas espaciais, de raios, armas de raios, de mutantes, de gadgets, de carros voadores, à la Jetsons, né? E que acabou penetrando não apenas na cultura popular, mas também acabou incutindo na academia uma visão de que a ficção científica é algo pueril, adolescente, que estava mais preocupado em celebrar os produtos do racionalismo. Mas não, esse preconceito que está implícito aí na fala do Ian McEwan, de falar de naves espaciais e botas antigravitacionais, na verdade isso é uma visão
que isso pertencia a meio século atrás. A ficção científica, e só para citar o caso da New Wave, que vem desde os anos 60, já se disseminou para abraçar diferentes ciências e também para dar forma às angústias do contemporâneo. Lembremos que vivemos numa sociedade regulada pelo tecnológico, regulada por questões ambientais, por questões migratórias. E aí é nesse ponto que a ficção científica se coloca hoje como uma das principais vertentes do fantástico para poder entender a relação do homem com a sociedade. Então, por conta disso mesmo, é que é preciso reforçar o lugar de destaque que a literatura fantástica em geral, em suas diferentes vertentes, tem hoje, como um dos principais instrumentos que conseguem ir além do realismo, já que o realismo hoje não consegue, uma abordagem realista não consegue dar conta de toda a complexidade que cerca o contemporâneo. Crise essa do realismo, inclusive, que o Kafka já apontava lá no início do século XX, em obras como, por exemplo, A Metamorfose, em que o personagem, seu protagonista, acorda transformado em um inseto. Isso já aponta que o realismo não conseguia abordar, apreender todas as mudanças em curso em voga, o que levou até mesmo o Bergman a dizer que tudo que é sólido desmancha no ar. E é por isso mesmo que o realismo, a gente hoje não vive mais uma realidade sólida, a gente vive uma realidade líquida, uma realidade com diferentes olhares, diferentes abordagens do real. O que é o real, afinal de contas? Então é por isso que o Fantástico hoje é o principal veículo, o principal instrumento por meio do qual você, leitor, e você, escritor e escritora, consegue dar sentido à nossa existência aqui nesse planeta. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário. Qual os outros casos de preconceito que você entende relacionado à literatura fantástica? E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, assina o canal, ativa o sininho das notificações. O YouTube está trolando não apenas aqui o Fantástico Cursos, mas outros canais, não está avisando quando é que os vídeos são publicados. Então, sempre é bom lembrar de ativar o sininho, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui e até a próxima.